Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. No ar, mais um programa Sala de Opinião. E o professor Cláudio Roberto Pereira, que é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo, vem hoje conversar sobre a importância da arquitetura e urbanismo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. O senhor já está como coordenador há um bom tempo, né, no curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca, né, professor? Felizmente nós estamos realizando um trabalho de gestão aí muito bem apurado, que já está aí aproximadamente dos 5 anos. Professor, qual o principal papel, o perfil, né, principal de um acadêmico que procura o curso de Arquitetura e Urbanismo? O que ele tem que se apresentar para realmente ser um bom profissional? Bom, somente uma vertente, né? Aquele profissional que ele quer desempenhar as atribuições de um arquiteto urbanista, ele tem que ter força de vontade. Por que a força de vontade? Porque a força de vontade ela faz parte de um contexto muito importante dentro do ciclo dele, dentro da academia, e, sobretudo, a criatividade, né, e o dom, o tino para o traçado, o desenho, são ferramentas que ele pode desenvolver, né, dentro da instituição. Hoje o senhor está à frente há quanto tempo? Aproximadamente 5 anos. 5 anos. Já se formaram quantas turmas, professor? Nós já estamos hoje com 6 turmas já efetivadas, né, no mercado de trabalho. Existe um crescimento bastante acentuado, né, no mercado de trabalho, né, professor? Não, sem dúvida. Nós temos hoje, né, dentro do nosso estado de Rondônia, né, dentro do contexto da necessidade dos municípios que envolvem o estado de Rondônia, uma necessidade muito grande desses profissionais, né, uma vez que nós precisamos ter projetos bem elaborados, bem desenvolvidos, para que eles sejam implementados de uma forma efetiva e principalmente de uma forma sustentável, né? Quais são as áreas, por exemplo, do mercado da arquitetura e urbanismo que existe na profissão? O polivalente cargo de arquiteto urbanista, eu falo polivalente pelo fato que ele sai da academia preparado para desenvolver várias atividades, né? Dentre elas a execução de obras, apesar da arquitetura ser uma ciência social, mas hoje ela já permite que esses profissionais executem projetos, né? Então isso é um ponto positivo dentro do contexto. E é uma área que ela anda em paralelo junto com a engenharia, nós não podemos esquecer, uma vez que a criação do projeto é elaborado pelo profissional arquiteto urbanista e a execução pelo engenheiro. Então são áreas, né, que apesar de distintas dentro do seu encaminhamento, né, ciências sociais e exatas, mas andam paralelas, né, em prol, né, da sociedade, né? É muito interessante porque a arquitetura e urbanismo está muito ligada ao próprio crescimento e desenvolvimento de uma cidade, né? Uma cidade bem planejada, com uma boa arquitetura, né, com um bom urbanismo, ela tem um outro êxito na economia, né, professor? Com certeza. Nós temos hoje uma necessidade muito grande, né? Na realidade é essa, de que termos uma melhor logística, né, dentro de um contexto dos municípios propriamente dito, em termos de melhores ambientes, praças mais urbanizadas, projetos implementados
para a real necessidade da população, mais hospitais, né, que são elementos essenciais para a sobrevivência de qualquer ser humano, e todo esse contexto faz parte justamente do foco nosso, que é a elaboração desses projetos e principalmente submetê-los à aprovação, né, dentro de qualquer órgão de controle, né? Uma das coisas interessantes é que toda vez que muda governo, há um processo eleitoral no município, né, muda um governador, as pessoas ficam sempre ansiosas e aguardando o que vai mudar na nossa cidade, né? E uma coisa interessante, porque o Curitiba teve transformações assim valiosíssimas, né, até para o seu crescimento, e ficou como um grande padrão de arquitetura e urbanismo a nível até mundial. E, logicamente, que nós temos cidades no Brasil que cresceram dentro com um determinado padrão também da parte urbanística, né? E São Paulo, ultimamente, com o prefeito Dória, ele andou dando uma nova visão à cidade, mexeu com alguns brios, com algumas pessoas, mas limpou a cidade. Essa mexida com a cidade, essa valorização das cidades, ela traz um bem-estar muito grande para a população, né? Não, sem dúvida. Nós precisamos ter hoje exemplos, né, que o senhor deu, Estado de São Paulo, né, Estado do Paraná, boas gestões, né? A partir do momento que nós temos municípios, estados, onde a gestão política ela é eficaz, nós temos uma consequência em função disso, e essa consequência justamente vai implicitar na execução desses projetos bem elaborados, né, em soluções técnicas viáveis para a população. Então, tudo ela sarceia dentro de um contexto de uma boa gestão política, porque todas essas áreas, tanto da arquitetura como da engenharia, ela, para sobreviver, ela precisa ter uma boa gestão política. Então, nós precisamos desses políticos que tenham essa visão e que implemente de forma eficaz tudo aquilo que é necessário para o bem comum, né? Uma coisa importante no nosso estado de Rondônia, porque nós somos um estado novo, os municípios, a maioria com poucos anos de vida, né? Então é muito mais fácil de se preparar esse município para o futuro com uma boa arquitetura, com um bom traçado, né? com boas praças, com uma boa visualização, né? Acho que seria muito importante que os prefeitos tivessem um carinho maior para dar à cidade uma cara, uma apresentação melhor, né? Por exemplo, na nossa Porto Velho é uma cidade que está muito poluída, é uma cidade que também necessita de que seja trabalhada essa cidade. Essa cidade precisa ser feita alguma coisa para melhorar a autoestima da população. E como que o senhor vê esse processo? Nós, né, eu digo nós técnicos, nós enxergamos que o município de Porto Velho hoje, há já alguns anos, passa por enormes dificuldades quando se trata, né, dessa parte específica técnica, né, de execução de projetos e de obras bem implementadas, né? Nós temos uma grande dificuldade hoje, inclusive com as próprias empresas que trabalham, né, no nosso município, uma grande dificuldade de se cumprir todas as especificações técnicas que são necessárias, que a partir do momento que o projeto arquitetônico ele é aprovado, ele é implementado, essas especificações técnicas elas são fundamentais dos serviços que são previstos serem executadas conforme, né, todas as normativas, né? Porque a partir do momento que todas essas especificações elas deixam de ser cumpridas, isso implicita em uma má qualidade, né, dos serviços que são gerados através desses projetos. E essa má qualidade sempre vai gerar problemas, né? E esses problemas eles podem ser direcionados para o Tribunal de Contas da União, para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. E é justamente essa fase que nós não podemos permitir que aconteça. Então, nossos acadêmicos, os nossos alunos, eles já saem da nossa instituição já com essa convicção. Eu preciso elaborar um projeto arquitetônico bem implementado, que funcione, que seja viável para a população, mas, sobretudo, que esse projeto ele seja realmente executado em conformidade com as especificações técnicas. Não podemos deixar que os nossos projetos não sejam executados sem respeitar as especificações técnicas, porque nós vamos ter problemas futuros com esses órgãos de controle, e nós não podemos ter.
Nós sabemos que as cidades hoje, a maioria das nossas cidades sofre problemas assim tremendos com as enchentes, com as águas, com os problemas de esgoto. Essa nova arquitetura, esse novo planejamento, o arquiteto tem que estar sempre muito atento a isso, né? Com certeza, né? Dentro do contexto da graduação, que o acadêmico ele é preparado, ele também vê muitas situações dentro dos seus componentes curriculares obrigatórios, conteúdos programáticos que o embasem para essas situações, né? Nós temos hoje, no estado de Rondônia, né, 6 meses, praticamente meio ano somente de chuvas, né? E isso é um fator dificultante, porque nós não conseguimos ter de forma eficaz, durante um ano, né, 12 meses, a execução, né, completa de um determinado empreendimento, a depender do seu grau de porte. Mas, sobretudo, essas soluções técnicas de melhoria de locais, de pontos específicos, principalmente a população ribeirinha, fazer projetos que façam com que essas populações elas fiquem protegidas das ações das enchentes, elaborando projetos de contenções, de aterros, né, muros de arrimo. Todas essas vertentes, os nossos alunos eles têm capacidade de executar esses projetos, uma vez que também eles veem isso dentro da academia. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em estado de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com Sala de Opinião, entrevistando o professor Cláudio Roberto Pereira. Professor, sou coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Professor, o que é ser um arquiteto? O arquiteto ele é aquele profissional generalista habilitado a elaborar projetos, né, da ordem arquitetônica, mas, sobretudo, ter a capacidade técnica de aprová-lo de forma contundente, né, principalmente nos órgãos de controle. Hoje a Finca, nós formamos arquiteto e urbanista. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o curso, a duração do curso e a importância dele. Bom, o nosso curso de bacharelado em arquitetura e urbanismo é um curso que é um curso longo. É um curso que ele demanda no mínimo 5 anos. São 10 períodos de forma intensa, onde o aluno ele vê durante todo o ciclo, né, aproximadamente 8 projetos a serem elaborados, né, todos eles dentro de um ciclo de pré-requisitos. Então, dentro de um contexto acadêmico, é um curso longo, né, e que geralmente os profissionais eles saem bastante preparados por causa desse período um pouco extenso, porque ele sai dentro de uma situação de mercado de trabalho muito bem preparado para poder exercer, né, as suas atribuições. Em termos de expansão, quais são as atividades que são desenvolvidas aqui na faculdade?
Nós temos hoje em andamento, doutor Aparício, aproximadamente 9 projetos de extensão, todos eles submetidos à aprovação do nosso núcleo de pós-graduação. E um dos principais projetos de extensão que nós estamos tentando aprovar é o projeto legal, é o projeto onde nós temos uma extensão fundamentada para aprovação de projetos. Hoje, nós não entendemos que um profissional arquiteto urbanista ele saia da academia sem ter a capacidade de aprovar o seu projeto quando ele é submetido a uma análise técnica criteriosa dos órgãos de controle. Então, esse projeto de extensão, eu acredito que vai ser um projeto bastante eficaz para nós. Um arquiteto, para ter êxito, quais são os predicados desse arquiteto? Principalmente força de vontade, que eu reitero, porque ele precisa ter muita força de vontade para poder desenvolver as suas atribuições. Precisa ter ética profissional, que é um fundamento que hoje precisamos ter não somente na arquitetura, mas em todas as áreas. Mas principalmente a capacidade de propor propostas que sejam propostas viáveis economicamente para a população. Nós precisamos utilizar os nossos princípios acadêmicos para o bem comum da sociedade. Então, a partir do momento que nós obtemos esse discernimento dos nossos acadêmicos, que eles saem da academia com essa percepção, certamente ele vai ter uma carreira profissional bastante positiva durante a vida. Em termos da formação ainda, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a estrutura para a formação desses profissionais. Nós temos hoje, felizmente, na Finca, a maior logística do estado de Rondônia em termos de amparo para o acadêmico de arquitetura e urbanismo. Nós temos laboratórios extremamente modernos, nós temos laboratórios de informática com todos os softwares, programas dos mais avançados que existem hoje no mercado de trabalho, o AutoCAD, o Revit, todas essas ferramentas que são necessárias para o desenvolvimento de um bom projeto. Nós temos um laboratório eficaz de maqueteria, onde os alunos desenvolvem as maquetes físicas, as maquetes eletrônicas. Nós temos um laboratório de pranchetas também muito eficaz dentro da nossa academia, que faz com que os alunos desenvolvam seus projetos na fase inicial da sua trajetória. Então, nós temos hoje uma logística bastante positiva, satisfatória, para que o aluno ele entenda que toda essa passagem dentro da academia e utilizando essas ferramentas são necessárias. E acredito que todos aqueles que queiram conhecer a nossa instituição serão bem-vindos. Nós vamos ter o maior prazer de mostrar com orgulho nossa logística, que é o que nós hoje temos de maior preciosidade. Os profissionais têm que ter muito cuidado quando fazem uma avaliação de análise técnica, E quais são esses cuidados em que os profissionais têm que ter, professor? Isso é um assunto bastante importante, doutor Aparício. Foi bom o senhor enfatizar, porque nós temos uma realidade bastante difícil no nosso estágio. Porque nós, a partir do momento que nós estamos com os projetos em execução, é muito comum aquele que o executa não executar todas as etapas previstas de um projeto. Então, nós temos hoje diversas áreas que acontecem essas situações que são perigosas. Por exemplo, nós temos hoje, dentro do nosso próprio município de Porto Velho, ruas em uma situação bastante degradante em função das chuvas. Mas também temos ciência de que todas as etapas previstas no projeto da elaboração dessas ruas não foram executadas da forma como foram projetadas dentro do projeto executivo e dentro do memorial descritivo daquela obra. Então, em função disso, muitas etapas não foram executadas e a qualidade dessas ruas hoje estão bastante depreciadas. Então, essa análise técnica é que os nossos acadêmicos eles saem preparados, porque a partir do momento que ele verifica em um local, in loco, ou seja, no local exatamente da obra, que aquele elemento construtivo não foi executado conforme o projeto,
ele já sabe dizer, não, aqui eu preciso enfatizar e relatar todas as etapas que deveriam ter sido executadas naquele momento para que o projeto ele tivesse êxito. Nós não podemos deixar que nossos profissionais saiam da academia sem essa preparação. Por quê? A partir do momento que nós aferimos um determinado serviço, pagamos por esse serviço e quando ele não foi executado da forma que deveria, isso pode gerar sérios problemas. E a análise técnica, ela se contextualiza dentro dessa linha. Nós precisamos fazer análises criteriosas dentro das etapas até a construção desse determinado elemento. Professor, nós vimos sempre nas redes sociais uma reclamação constante com relação a esse processo que nós falamos de enchente, de chuvas, de transtorno que a população, e a população com uma baixa estima imensa com relação à cidade de Porto Velho. Nós sabemos que o problema de Porto Velho não é só as águas, muitos outros problemas que nós temos na cidade. No seu diagnóstico, como que o senhor faz uma avaliação e qual a saída para que possamos melhorar a autoestima da população do nosso município de Porto Velho? Nós acreditamos muito, no fator gestão. A partir do momento que nós possamos enxergar de forma eficaz dentro de uma estrutura de administração, uma gestão eficaz, nós podemos ter esperança de que nós vamos ter encaminhamentos bem promissores dentro das áreas específicas, técnicas, tanto da arquitetura quanto da engenharia. Então, hoje, Porto Velho é uma cidade que necessita dessas duas vertentes. Não somente dessas duas vertentes, mas de outras vertentes. Mas, se tratando especificamente da arquitetura, da engenharia, verificamos que a população ela clama por intervenções. E essas intervenções elas precisam ser bem administradas. Então, eu creio que, a partir do momento que nós consigamos obter e adquirir, absorver uma gestão política muito eficaz, voltada para essas duas áreas, nós vamos ter condições de proporcionar a essa população que tanto precisa melhores dias, utilizando nossos princípios. A situação, por exemplo, do município de Porto Velho, não existe diferença da Zona Sul para a Zona Leste. Todo município, toda cidade necessita realmente de uma atenção especial. Mas nos preocupa muito, por exemplo, a expansão dos bairros e sem estrutura adequada para que essa população possa ter realmente, viver condignamente. Muitas vezes não é só montar ou dar a residência, dar a casa em si. Falta todo um aparato, toda uma estrutura para dar assistência a essa população. Isso é algo que não é um problema só de Porto Velho, mas que preocupa todos os profissionais da área de arquitetura e urbanismo e a população. Certamente. Nós sabemos que o estado de Rondônia é um estado plano. Porto Velho é uma cidade plana. E, em função disso, em virtude dessa planitude constante, nós temos altos índices de alagamento, lençóis freáticos, aflorantes. Isso tudo são dificultadores que são observados como obstáculos para as implementações dos projetos. Mas, por outro lado, nós enxergamos que tudo volta para uma direção exclusiva de uma boa gestão. Nós temos outros municípios, outras capitais que passam por problemas semelhantes, mas que conseguem resolver seus problemas. Nós temos exemplos de cidades voltadas para a região Nordeste, onde você tem cidades que são penínsulas, onde você tem aclives e declives muito acentuados, e que existem soluções técnicas de projeto, ou seja, uma boa gestão, ou seja, o recurso público implementado de uma forma eficaz, de uma forma contundente, de forma tal que o único beneficiado seja a população. Uma das coisas interessantes que é bom frisarmos é que esse problema, por exemplo, de alagações, de inundações da cidade, não é um problema de agora, é um problema que vem no decorrer do tempo e me parece que os administradores não conseguem ter uma saída. O senhor consegue ver saída? Eu consigo enxergar tecnicamente saídas, que são, mas isso logicamente que depende de uma conscientização também da própria população ribeirinha. A partir do momento que nós temos crianças, famílias morando em palafitas, em locais de risco, locais sem nenhum tipo de condições de moradia,
Eu entendo que a gestão ela pode entrar de uma forma, como já foi implementado, né, com as construções das unidades de Calama 1 e Calama 2, mas proporcionando também o acesso de uma forma também satisfatória, casas e unidades habitacionais que tirem essas famílias e concedam essas unidades através da gestão, para que essas famílias saiam desses locais e esses locais passem a ser analisados tecnicamente de uma forma que a gente não tenha tantos problemas como nós temos, né, quando tem essas enchentes, né, em Porto Velho. Né? O Rio Madeira é um rio que ele tem uma vazão, se não me engano, é o terceiro rio que tem a maior vazão do mundo. A partir do momento que esses 6 meses constantes de chuvas, essa vazão ela sobe bastante, que acaba essas águas vindo para dentro do nosso município. Então, tudo volta para a questão gestão. A partir do momento que nós temos uma gestão política voltada realmente para esse foco, nós vamos ter dias melhores. Mas em termos de alagações, de inundações, não é um problema só do rio, não, do rio. Hoje, por exemplo, as enchentes, chove, a cidade fica alagada, os bueiros não têm saída e se torna um transtorno, é uma reclamação geral, porque é um prejuízo muito grande para os moradores, para os transeuntes, para todo mundo que convive na cidade. Então, as ruas alagadas e a gente não consegue ter uma saída, o prejuízo é muito grande e nós precisamos resolver. E eu não consigo ver essa saída, nós precisamos ter essa saída. Foi muito importante o senhor ter tocado nesse assunto quando o senhor falou ruas alagadas, bueiros alagados. Anteriormente nós tínhamos retratado uma situação específica de especificações técnicas. Nós temos hoje evidências claras de que boa parte desses elementos construtivos, principalmente os bueiros, os postos de visitas, as caixas de coletas de águas pluviais, não foram executadas da forma que deveriam ser executadas, respeitando os índices geotécnicos e principalmente geométricos. Porque a partir do momento que esses elementos são construídos da forma que foram e da forma que estão sendo ainda construídos, desrespeitando essas cotas geométricas, que a gente fundamenta bastante isso na topografia, nós vamos ter os alagamentos. Nós não vamos ter um caimento dessas águas de chuva para os igarapés de uma forma satisfatória. E ainda temos um outro dificultador, que esses encaminhamentos ainda têm contribuições de água servida e de esgoto, porque o nosso município não tem rede de esgoto. Então, são uma série de dificultantes que, a partir do momento que a gestão ela não consegue enxergar realmente a CNC e fazer um trabalho eficaz em cima disso, nós vamos ter esses problemas sempre. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião, entrevistando o professor Cláudio Roberto, do curso, é coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo da Finca. Professor, nós estamos falando sobre os problemas de enchente, de água, do transtorno que a população de Porto Velho passa nesses momentos difíceis.
mas é um problema crônico e um problema também educacional, né? Nós precisamos realmente resolver o problema da educação de determinada parte da população que joga uma quantidade muito grande de lixo nesses esgotos, né? Não, certamente. É um problema crônico, né, existente, né, no nosso município, né, quantidade de lixo jogado nessas margens de rios, né, que isso contribui para o entupimento, né, das caixas coletoras, né, dos postos de visita, e isso tendencia ao alagamento das ruas. Mas o que é que nós podemos verificar dentro desse contexto? Nós precisamos resolver o problema. E como é que nós resolvemos um problema dessa natureza? Nós precisamos ter profissionais habilitados, voltados dentro de um contexto de um serviço social, né, de educação dessa população e, sobretudo, verificar quais são todas as condicionantes necessárias para que essa população ela se conscientize de que o local do lixo é no lixo. Né? Termos condições e capacidade de gerir resíduos, mas absorvendo esses resíduos e dando um destino que não comprometa a natureza. Então, faz parte de um grande contexto complexo, né? Que nós precisamos melhorar muito. Né? E a partir do momento que nós entendermos que a gestão ela precisa dar valor maior para esses técnicos, para esses profissionais que estão ali próximos da população, não se tratando especificamente da área específica de elaboração de projeto, mas as pessoas que têm uma capacidade de entender as dificuldades que essa população sofre, de conscientizar essa população de uma forma positiva e fazer com que essa população faça a sua parte, contribua com a sua parte, jogando o lixo no local devido. Muitas vezes nós perdemos a noção, achamos que uma pequena embalagem ela não vai dar o transtorno que dá num processo de enchente. Um papel de bala, um papel de um bombom ou uma pequena embalagem se joga pela janela do carro quando se passa numa rua e nós achamos, isso é normal, quer dizer, vai vir o pessoal da prefeitura e vai varrer isso, mas não é assim. O acúmulo desse material é o que ocasiona esse transtorno imenso, né? Para o senhor ter uma ideia, em todos vocês, nós temos ruas, né, onde nós temos uma capacidade muito pequena de absorção de umidade e a partir do momento que essa umidade ela encontra obstáculos, dificulta bastante a passagem dessas águas para as grelhas que devem estar instaladas abaixo das tampas das caixas coletoras para que essas águas elas percolem para dentro do manilhamento e tomem o seu destino natural até os igarapés ou no local propício. E a partir do momento que nós temos essa contribuição de balas de bombons, papéis, garrafas PETs, qualquer tipo de resíduo material que comprometa essa passagem, que interrompa essa passagem, logicamente que essa água ela vai ficar bloqueada, ela não vai ter passagem para as caixas e, em consequência disso, nós temos, né, o alagamento das ruas. Então, faz parte de um processo de conscientização, precisa essa população ser conscientizada de uma forma mais eficaz e eu acredito muito no trabalho, né, daqueles profissionais voltados para o serviço social, que esses profissionais são preparados para poder estar nesse embate diário com essa população, para poder fazer com que ela se conscientize, logicamente dando todo o suporte e a condição para que ela faça o seu papel de colocar o lixo no local correto. Uma das coisas bastante preocupantes, por exemplo, o mês passado nós tivemos a oportunidade, incrível que foi, de ver uma enchente na cidade de Belo Horizonte, onde carros sendo levados numa velocidade imensa, com pessoas, e em ruas extremamente já habitadas, em que de uma classe boa, de nível bom, econômico, e essa população num verdadeiro desastre. E nós não podemos esperar que aconteça isso na nossa região, né? Nós precisamos trabalhar no sentido de prevenir. Acho que a prevenção é cuidar do lixo, né? Não, certamente. A gente tem muitos exemplos aí ao longo das capitais, das grandes metrópoles, né? Rio, São Paulo. Rio, São Paulo, que quando as chuvas elas vêm com índices pluviométricos muito elevados, a capacidade de elevação dessas águas é muito grande, né?
Então, tudo isso é um processo, além de você ter essa contribuição, nós temos previsões meteorológicas que trabalham essas médias pluviométricas, né? E muitas vezes, quando o município ela recebe uma carga muito grande pluviométrica, de índices pluviométricos de água de chuva, ela não tem aquela capacidade de absorver tudo aquilo, né? Então, onde é que entra a parte técnica? A gente verificar esse estudo pluviométrico e verificar que soluções técnicas de projeto e de execução de obras dentro dessa parte de infraestrutura, principalmente de coleta de águas de chuva, nós possamos ter projetos com redes, né, capazes de absorver essas vazões de forma eficaz, sobretudo com essas elevações abruptas, né, de águas de chuva, né? Então isso também faz parte de um projeto, né, dentro de um contexto de um projeto de drenagem mais eficaz, né, com redes mais propícias, mais capazes de absorver toda essa vazão. É muito difícil, né? Nós precisamos de um bom tempo para conseguir resolver essa situação, né? Não é coisa rápida, né? Não, porque todo o processo executivo ele é um processo burocrático, né? Para você hoje executar, aprovar um projeto, a gente precisa seguir uma série de etapas burocráticas, legislações. E os custos também, né? Os custos, né? É uma série de legislações que são implementadas para poder ter esses projetos aprovados, para esses projetos serem levados a uma situação de licitação de ordem pública. Então, dentro dessas vertentes, o processo é longo, a burocracia é muito longa, né? Mas acreditamos também que a partir do momento que nós tenhamos uma gestão eficaz, nós podemos ter a intervenção da administração direta. A administração direta, ela precisa funcionar. O município de Porto Velho possui técnicos capazes de absorver essa demanda de administração direta. Precisa esses técnicos trabalharem em prol do município. Mas para que eles trabalhem e exerçam as suas funções dentro de uma linha de administração direta, precisa ter uma gestão ao lado, trabalhando junto com esses profissionais. E ter vontade de todas as autoridades nesse sentido, porque não adianta você querer trabalhar, mas se não é dada oportunidade e condições para que exerça a sua profissão com todo aquele entusiasmo e força que tem que ser feito, né? Certamente que sim. A gente precisa hoje ter uma conscientização bem mais apurada dentro dessa parte de gestão. Nós precisamos entender que a população de Porto Velho clama de forma contundente por logísticas melhores, né? Então a gente precisa trabalhar muito nesse sentido. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião, mas já voltamos. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia. Voltamos com sala de opinião e nosso assunto aqui é arquitetura e urbanismo. Professor Cláudio, como coordenador do curso, né, muito trabalho,
novas diretrizes, nova programação. Como é que é feito essas mudanças, essas adaptações curriculares? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho que é feito no curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da finca. Hoje eu estou muito feliz, né, com o que nós temos. Nós temos hoje um planejamento extremamente fechado, voltado exclusivamente para o acadêmico, no aspecto de que ele entenda que nós estamos preparando um profissional, que ele esteja o domínio absoluto da sua principal atribuição, da sua principal habilidade, da sua principal responsabilidade, que é de fazer projetos. Então, quando eu falo que eu estou muito feliz, porque nós temos uma estrutura eficaz, nós temos uma logística que está nos amparando, e nós temos principalmente, sobretudo, professores que compõem uma equipe extremamente capacitada, né? Professores especialistas, professores titulados, mestres, né? Que fazem com que esse curso seja um curso bastante respeitado, um curso forte, um curso que tem base, e que hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho muito fechado dentro de uma preparação desses alunos para exames nacionais, seja ele concursos públicos, seja eles as avaliações do ENAD. Então nós estamos aí no caminho certo, com comissões de professores trabalhando com esses alunos. Nós temos uma responsabilidade muito grande com esses acadêmicos, uma vez que nós sabemos que muitos deles saem do ensino médio com muitas dificuldades. Então nós estamos bastante fechados dentro da nossa proposta, dentro do nosso planejamento, e creio que todas essas vertentes que nós estamos implementando vai ter um resultado positivo logo mais. O que o senhor diria para aquele jovem, aquela pessoa que está do outro lado aí na tela, nos assistindo e sonhando de ser um arquiteto e sonhando alto, né? Quero ser um arquiteto, gostaria muito de ter a oportunidade de ser um arquiteto urbanista. E o que o senhor diria para essas pessoas? Eu diria, além dos jovens, os idosos também, né? Porque o curso Mas não é idade, né? Eu sou um jovem, né? Então, todos nós somos. O curso de Arquitetura e Urbanismo é um curso que ele é polivalente na parte contextual da idade. Mas a partir do momento em que o acadêmico ele entra com a nossa filosofia, ele entra já sabendo que ele precisa ter uma força de vontade bastante contundente. A partir do momento que ele transforma essa força de vontade em atitude, o sonho dele ele vai conseguir logo mais. Professor, Porto Velho, na semana passada, inaugurou, através do governo do estado, uma série de monumentos na chegada do aeroporto. Eu confesso ao senhor que eu fiquei muito feliz de ver Porto Velho tomando feição, como que eu falo, mostrando o rosto, né? Acho que são obras interessantes, obras importantes, que vai marcar a nossa capital. E acho que isso é um grande avanço. Porto Velho realmente necessita disso, né? Dar vida a Porto Velho. E eu acredito muito que ainda num futuro não muito distante, que possamos transformar o nosso centro também da capital, o nosso centro que tem uma tradição já bastante longa, né, com prédios que tem a sua história, aquele monumento histórico, né, histórico, o patrimônio histórico, nós possamos recuperar a cara de Porto Velho, né, no centro da cidade. Temos condições de fazer isso? Certamente, temos condições, nós temos muitos profissionais hoje no mercado de trabalho que possuem essa capacidade de estarem atuando em prol da melhoria, como eu falei anteriormente. Essas obras que foram feitas, né, na margem ali do aeroporto, né, que foram implementadas agora, foi uma intervenção direta do Estado. Né? Uhum. Então, eu acredito muito nas intervenções diretas, porque a partir do momento que os técnicos que estão envolvidos, eles estão ali em uma situação representando o Estado, não estão representando exclusivamente uma determinada empresa. Quando eu falo uma determinada empresa, é aquela empresa que não respeita os princípios técnicos,
né, que não respeita as especificações técnicas, né, que executam as obras, né, e os projetos de uma forma simplesmente e unicamente para poder receber as suas medições posteriormente. Então eu acredito muito nesses técnicos e tanto aí que o resultado, né, nós temos aí hoje, né, um local, né, privilegiado dentro do nosso município. Acreditamos sim, acreditamos que nós temos condições, acreditamos que os nossos acadêmicos já estão atuando no mercado de trabalho em prol do município. Logicamente que todo um processo é um processo que é lento, mas que gradativamente nós vamos conseguir melhorias significativas. Quero agradecer imensamente a sua participação no Estado de Opinião, foi um prazer imenso e vamos melhorar Porto Velho. Certamente, eu que agradeço, né, um abraço para o senhor, um abraço para todos, estamos aqui para poder contribuir da melhor forma. Um grande abraço, professor. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa. Sua carreira pede. O mercado exige uma especialização. O diferencial para sua carreira você encontra na Finca. Pós-graduação e MBA em diversas áreas do conhecimento, saúde, administração, ciências, biológicas, educação, estética e agrárias. Acesse o site www.posfinca.com.br ou ligue 3217-8914 para mais informações. Não perca tempo. Turmas abertas. Pós-graduação Finca. Você se especializa e o mercado reconhece. Nosso sonho é do tamanho de Rondônia. Nossa vocação é de ir cada vez mais longe. Expandimos nossa área de atuação para levar educação superior de qualidade a quase toda a Rondônia. Todos os dias, somos motivados a melhorar cada vez mais. Investimos incansavelmente na melhoria do ensino superior para um estado que mudou e vai mudar ainda mais. Avançamos na educação superior e continuamos formando profissionais com excelência. Estamos formando um novo estado. Nós somos a Finca Porto Velho, Finca Metropolitana, Finca Jaru e Finca Vilhena. E a nossa história é de ir cada vez mais longe. É a certeza de fazer as escolhas certas e saber onde se quer chegar. Grupo Educacional Aparício Carvalho, transformando o estado de Rondônia.